Eu lembro que. Eu não lembro qual foi o laudo que eu li, se foi o Pseudonias, mas que tem as características faciais, né? E Sim. aí tem um frame do rosto dele e a comparação com outras aparições públicas dele em veículos oficiais de imprensa, etc. E aí tem aquele negócio que é vocês que manjam disso, né? A distância da bolinha de um olho para outro, da bolinha do nariz, a proporção com a boca, sobrancelha, não sei o que lá, atestando que era ele, né? Sim, as Atestando que era proporções ele. faciais. Exatamente. E aí, a partir disso, você fez o laudo, Uhum. entregou o laudo, e isso tomou uma consequência midiática. Uhum. A partir da consequência midiática, veio a questão da revista Fórum, né? Sim. Explica pra gente o que aconteceu exatamente. Bom, a revista Fórum, tudo começou logo, acho que foi 2024, que foi quando eu fiz a perícia. Você fez a perícia no final de 23, é isso, não? Não, foi 2024. Ah, sim. Então tá. Dia 4 de janeiro de 2024, me procuraram e eu acho que finalizei dia 20. Foi assim, já em janeiro eu já tinha finalizado. E aí no começo do ano deu essa polêmica toda. Mas foi no começo de 2024. Quando deu essa polêmica, eu vi as matérias jornalísticas mentirosas da Fórum, que falavam que o laudo estava errado, que tinha deepfake. Aí juntavam o laudo do perito Gaziro. Não sei nem se eu posso falar o nome, mas... Pode, é o Mauro Gaziro. Ele é o perito da Fórum. Ele apareceu publicamente como perito da Fórum. Ele apareceu publicamente. E, inclusive, foi no podcast e tal. Então, tinha um laudo dele que eu não concordava. Inclusive, ele falou, olha só, tem aqui uma deepfake. Olha só. E a deepfake que ele fez estava totalmente diferente. Eu falei, caramba, você colocou uma deepfake pra mostrar que era totalmente diferente do que ficaria, né? Então... E só uma coisa, tá? Eu lembro que esses vídeos chegaram até mim em 2020, referindo-se a uma ocasião de 2019. Esses vídeos são de fevereiro de 2019. Sim. É que eles chegaram pra mim em 2020. Nessa época nem existia o deepfake. Não existia. Né? Então, assim, quando os vídeos foram feitos, não existiam. Quando ele chegou a mim, não existiam. Só depois, quando você fez a segunda perícia, mas peraí, a perícia é 2024, mas o vídeo não é. É o mesmo vídeo de 2020 que eu recebi. Então, nem existia o deepfake, né? Na tela acho que aparece 2019. Eu sei que o vídeo é anterior a 2020. Nessa época nem tinha deepfake tão avançada a ponto de fazer. Eu lembro que a conclusão disso é porque em algum momento mostra o dia do evento. Do evento e o dia da semana que era. E aí, pelo dia da semana e o dia do evento, você vê no calendário, ele caía em fevereiro de 2019. Era um negócio assim, né? Porque ele não tinha lá, fevereiro, tá lá de 2019, mas ele tinha o dia da semana que caía em 2019. Isso em 2020. Né? Então, em 2024 foi feita a perícia do vídeo de 2020, né? Sim. Então, esse vídeo ele já era anterior. Naquela época não tinha tecnologia para isso. Até mesmo no filme Os Vingadores, utilizaram um deepfake, não ficou tão boa. Nossa, será que alguém aqui do Brasil ia conseguir fazer uma deepfake tão perfeita? Não, é totalmente infundado. Mas é muito difícil de uma pessoa assumir os erros, né? Então, às vezes, a pessoa prefere ficar mentindo e se cobrir de mentiras. Só que o que acontece é que, quando começaram essas matérias jornalísticas, eu pensei, não, vai passar tudo isso, esse cancelamento vai passar, eu tô certa, eu sei disso e pronto. Só que, quando teve a notícia da minha pré-candidatura, eles voltaram a me bater. Só que quando você não dá um limite logo no começo, a pessoa já vem com um trator, já vem pra cima de você com força. E aí eles fizeram uma matéria jornalística falando que eu tinha feito uma falsa perícia. Falsa perícia, no Código Penal, é crime. 342 do Código Penal. E aí eu pensei, eu não posso deixar isso quieto. Claro, isso é uma calúnia. Exatamente, eu tenho que entrar com as medidas judiciais cabíveis. Então, eu entrei com um processo contra a Fórum. E no meio desse cancelamento todo, né? Isso pra mim é novo, eu não tô muito acostumada a ser cancelada. E no meio desse cancelamento, eu falei, não, eu vou ter que fazer essa ação. Mesmo doente, eu fui lá, fiz a ação, entrei semana passada contra eles. A gente tem uma audiência agora para dia 5 de maio. Ah, entendi. No meu caso, tá? A gente processou a Fórum também, né? E é uma prática comum da Fórum apontar falsos crimes de pessoas que são seus opositores, né? Eles já fizeram isso comigo. Nesse caso, Juliano Celotti, a mesma coisa. O próprio perito foi no Vilela falar que eu tinha forjado o laudo. E depois, como isso ficou muito risível, né? Porque assim,
Tá, então eu contratei um estúdio, contratei um sósia, depois ele mesmo foi no mesmo podcast do Vilela, falar que não dá pra gente concluir, e depois tem uma fala dele, eu uso isso no processo, onde ele assume, não é ele. Tem uma fala que ele fala, é ele Às coloca. 2 horas e 6 minutos. Nossa! Eu coloquei no meu processo. Eu faço isso quando eu vou pro debate, eu anoto exatamente o segundo que a pessoa no fala processo tá do tudo. negócio. E aí ele falou. Então, enfim, é que aqui no Brasil essas coisas demoram, mas o processo vai rolar, então eu espero que o resultado seja positivo. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se a gente cometeu um crime tão grave contra uma figura tão ilibada, por que ele não nos processa? A esquerda processa qualquer coisa. Se você falar, eu acho que a Erika Hilton não deve ser presidente, não sei o que lá. Transfobia. Como é que a gente então teria forjado uma coisa tão grave, né? E simplesmente a gente não teria nenhuma consequência jurídica disso? Como assim, cara? Então eu sempre falo, eu desafio o senhor Júlio Lancelotti a me processar, né? Já que, eu forjei esse vídeo, eu inventei isso, eu desafio o senhor Júlio Lancelotti a me processar, né? Vamos lá. Uma dúvida que sempre aparece, né? Sobre a perícia em si. O que é ser perito? Como você se torna um perito? E como que a gente tem certeza que uma perícia pode dar um laudo confiável de que algo é verdadeiro ou que algo não é verdadeiro? Bom, vamos começar pela perícia. Eu sou professora de perito, então eu vou fazer uma explicação sobre os tipos de perito. Né? Porque quando fala perito, o que você imagina? Você imagina o perito da polícia. Só que não existe só o perito da polícia. A gente fala perito, é um especialista em algo. Então, o perito, eu falei, que nem a gente estava conversando, eu sou perito em documentos, ou seja, eu analiso documentos. E o perito, ele é um especialista em algo. A gente tem perito médico, perito odontólogo, perito contábil, perito em várias áreas, perito audiovisual, perito em documentos. E a perícia, ela pode ter em várias esferas. A gente pode ter a perícia criminal, que é a mais conhecida, né, que é a perícia que faz o local de crime, por exemplo. Mas a gente tem outros tipos de perito, que é o perito judicial, que atende o judiciário. Quando eu falei para você, eu sou a perita mais nomeada do TJDFT, é porque eu atuo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, através de nomeação de juízes. Os juízes, quando eles gostam do trabalho de um perito, eles pensam, eu vou nomear esse perito para fazer esse caso. Então, ele nomeia, através de uma decisão, ele nomeia o perito para que ele possa sanar algum incidente duvidoso num processo. Então, essa é a perícia judicial. Tem outras figuras de perito, como perito administrativo do INSS, a gente tem perícias administrativas em órgãos, e a gente tem também a figura do assistente técnico ou perito particular. O perito particular, vamos supor, você está com uma dúvida quanto a uma assinatura. Você tem um documento, uma pessoa falou que não assinou aquele documento, você fala, não, eu tenho que tirar essa dúvida, eu tenho que saber se essa pessoa assinou ou não esse documento. Você pode contratar um perito particular para saber se uma assinatura é autêntica ou falsa, antes de entrar com o processo. Porque se você tem um documento, que você tem uma dúvida se aquele documento é autêntico ou falso, você vai entrar com uma ação sem saber se aquele documento é ou não verdadeiro. Sim. Então, você contrata um perito particular para entrar com o processo, para embasar para fazer uma perícia, para embasar uma petição inicial, por exemplo. Essa é a figura do perito particular. Então, essas são as 4 figuras dos peritos mais comuns. Deixa eu perguntar uma coisa, você falou perícia de assinatura. Só para ter uma ideia, quanto custa uma perícia de um documento assinado? 4, 5 mil reais. Para um documento. Então, por exemplo, vamos lá. Isso é uma coisa bastante curiosa. Assinar um papel, eu não sei se eu levei pra você. O que você faz? Você pega o papel e começa por onde? Não, o que acontece? Quando a gente tá falando de assinatura é comportamento. Então, eu analiso o seu comportamento. Eu preciso saber como você assina. Então, eu preciso de padrões gráficos. Em assinaturas, ou então, por exemplo, biometrias, a gente precisa de padrões. A gente precisa conhecer o que é o comportamento daquela pessoa, como que é aquela pessoa. Então, por exemplo, impressão digital, você precisa conhecer aquele padrão, o padrão autêntico, para você comparar com o questionado. Então, como funciona esse exame? Primeiro, a análise do autêntico, ou seja, eu pego o que é autêntico, eu preciso de padrões. Preciso de padrões anteriores e posteriores para saber se você não mudou sua assinatura. Então, eu não vou pegar só um padrão de assinatura. Eu vou pegar vários padrões de assinatura anteriores ao incidente, posteriores ao incidente. A doutrina fala de 60 padrões. Então, não é que é um trabalho que eu vou pegar uma assinatura e vou comparar com outro. Eu vou comparar várias assinaturas. Eu vou conhecer o seu comportamento para saber se você não disfarçou
aquela assinatura. Sim. Porque você pode disfarçar e falar, eu não assinei, e ter disfarçado uma assinatura. Então, esse é o papel do perito, é saber se realmente é uma falsidade ou se é um disfarce. E é muito difícil, porque a assinatura, você pode mudar o seu movimento. Então, tem também limites. Tem vezes que eu não vou poder afirmar se é um disfarce, por exemplo, se eu não tiver elementos. Então, o papel do perito não é só dizer se é autêntico ou falso, né? A gente busca saber e busca concluir isso, mas às vezes a gente tem limitações que a gente não vai poder, por exemplo, concluir por uma falsidade. Entendi. Eu entendo o seguinte, porque se uma coisa você não pode autenticar, isso aqui é a assinatura da pessoa, você pelo menos pode dizer o seguinte, olha, não se pode concluir que é, o que já é um resultado. Sim. Certo. Uma coisa que eu já ouvi falar é o seguinte, quando você quer disfarçar sua assinatura, fazer alguma coisa assim, você escreve com a mão esquerda. Isso aí a gente... Ou com a outra mão, né? Se é canhoto, você escreve com a direita. Só que quem fizer isso vai tomar. cair do cavalo, porque quando eu faço uma coleta de padrões, o que acontece? Quando a gente está diante de uma perícia particular, eu tenho restrições. Porque eu não consigo, por exemplo, pegar, às vezes, o periciando e falar, assina com a mão esquerda. Às vezes, você não tem acesso àquele periciando. Mas quando a gente está numa perícia do judiciário, quando o periciando chega no meu escritório, tem um formulário com 7 páginas. Ele vai ter que assinar. Quando chega numa página, eu vou falar, troca a mão esquerda. Eu vou buscar outros padrões daquele periciando. Porque às vezes, vamos supor, aquela pessoa ela é ambidestra. Então eu preciso conhecer. Por isso que é uma investigação do comportamento da assinatura dessa pessoa. Isso é uma coisa. Tem um cara no chat que falou, pô, minha assinatura fica diferente a cada vez que eu assino. Só que o lance é o seguinte, existe aquela questão da profundidade da caneta, né? Então, às vezes, o traço saiu diferente, mas aqui você sempre apoia mais a caneta. É o conjunto. Aqui você apoia menos. É um conjunto de coisas. É o conjunto. Não tem como a gente pegar uma, que nem às vezes tem gente que fala, não tem o DNA da caneta, o DNA da assinatura. Não tem. É o conjunto das características, que eu pego esse conjunto das características e vejo se aquele conjunto também figura no documento, na assinatura questionada. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você apoia meu trabalho e ajuda o movimento a crescer.